Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Olá, querido jovem aluno do 9º ano. Tudo bem com você? Talvez você esteja namorando. Talvez você que é homem tenha a namorada e você que é garota tenha o namorado. Mas isso é bom, mas por enquanto vamos ficar ligados no que Priscila tem a nos dizer. Olá, querido jovem do 9º ano. Quero dizer a você que estou adorando a oportunidade de trazer temas maravilhosos para batermos um bom papo. E você, caro jovem, está feliz como eu? Acredito que sim, pois esses momentos que estamos passando juntos nas radioaulas são inigualáveis. Hoje iremos discutir um tema muito legal e importante. Vamos falar sobre hábito. Tá preparado? Você, meu jovem aluno do 9º ano, sabe me dizer o que seria a palavra hábito? Muito bem! Hábito significa repetição de um comportamento, ou seja, é quando você tem costume de sempre realizar aquela tarefa com frequência. E você sabia que também existem maus hábitos? Pois é, galera, existe e é sobre eles que iremos discutir, porque com certeza atrapalham nossa vida. Por exemplo, você, jovem do 9º ano, quando vai fazer uma prova, sabe que precisa estudar, entende? Só deste modo você consegue tirar boas notas, certo? Então você precisa criar o hábito de todo dia tirar um tempinho para rever as disciplinas ministradas em sala de aula quando estiver em casa. Sei que existe aluno que infelizmente apresenta os maus hábitos de não estudar, ou seja, não tem o costume de se organizar para aprofundar os conteúdos trabalhados em sala de aula e por esse motivo não conseguem tirar boas notas e muito menos aprender o que o professor repassa. Priscila, é pura verdade. Conheço jovem aí que está se ligando demais só com namoro ou com outras coisas e está se desligando dos bons hábitos. Não que namorar seja um mau hábito, mas se não for organizadamente, pode gerar mau hábito. Portanto, o que fazer para que esse aluno do 9º ano possa conseguir bons hábitos? Valdemar, para se ter bons hábitos, é preciso que haja mudança de comportamento e de atitude, ou seja, o costume de não pegar os livros e rever os assuntos dados em sala de aula quando está em casa. É necessário, caríssimo jovem do 9º ano, que você crie uma rotina de estudos, principalmente nesse período de aulas remotas. Vamos lá, quero saber a verdade. Ficar em casa bate aquela preguiça, certo? Isso mesmo, porém, a rotina é importante porque além de nos ajudar com os estudos, divide nossos horários de descanso, de lazer e ajuda a organizar as ações que executamos em nossa vida. Valeu, Priscila! Olha aí, gente boa do 9º ano. Quando eu falei sobre o namoro, eu brinquei, mas sei que isso já faz parte da realidade de muitos de vocês, ok? Mas e aí, voltando para o nosso assunto, deu para entender? Pois você não pode esquecer também de agradecer. A gratidão é algo importante em nossa vida. Agradeça a Deus pela vida, agradeça por seu pai, por sua mãe. Se você tem namorado, por ele. Se você tem namorada, por ela. E siga em paz. Valeu! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, galera do 9º ano. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Clube da Matemática. Eu sou a apresentadora Luísa e nesse maravilhoso programa iremos trabalhar com a mais linda e bela ciência, a ciência exata. Convido o professor de matemática, Anderson, para participar desse incrível clube. Olá, Luísa. Olá, galerinha do Clube da Matemática. Eu sou o professor Anderson da Rede Municipal de Ensino e no encontro de hoje o nosso estudo é referente ao nosso segundo material e o tema da nossa aula é a história dos números reais. O encontro hoje promete, hein? Então vamos ao que interessa. O que são números reais? Bom, Luísa, antes de tudo, quando falamos em número, é preciso entender que ele é a expressão de uma quantidade em relação à sua unidade. Esse termo vem do latim, numerus,
e refere-se a um símbolo ou a um conjunto de símbolos. E o conjunto dos números reais é formado pela união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Como assim, professor? Bom, existem várias propriedades a respeito dos números reais, que são extensões das propriedades dos números racionais. Essas propriedades estão relacionadas com a ordem de numeração dos números reais e com o estudo das propriedades matemáticas básicas aplicada ao elemento desse conjunto. A definição geral, Luísa, dos números reais vai depender das definições dos conjuntos dos números racionais e irracionais, que por sua vez dependem da definição dos números inteiros. E para isso, a gente deve aplicar os números reais na reta numérica. Só relembrar aqui um pouquinho sobre a reta numérica. Ela tem origem no zero. A partir do zero, nós temos os números que estão à direita e os números que estão à esquerda. Todos eles possuem o mesmo intervalo, porém são opostos entre si. Aí teremos à direita o 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ou seja, a ideia do infinito positivo. E esses números, Luísa, quanto mais distante do zero, maior é o seu valor numérico. Já em relação ao lado esquerdo da nossa reta numérica, nós temos os números negativos, que vão crescendo de -1 e tendendo ao infinito negativo. Só que diferente dos números positivos, quanto mais distante o número negativo for do zero, menor será esse número. Perfeito, professor. Relembrar da reta numérica, não é isso? Mas com relação às propriedades, que propriedades são essas? Bom, só antes da gente trabalhar com essas propriedades, vamos compreender dois conceitos específicos dos números reais, que são o conjunto dos números reais, ele é completo e também ele é ordenado. E o que quer dizer essas ideias de ordenado e completo? Então vamos aqui com calma para podermos entender. Dizemos que ele é completo, pois existe uma relação feita entre o conjunto dos números reais e a reta numérica, que é construída da seguinte maneira: para cada número real existe um e apenas um ponto representando ele na reta numérica. É possível também, Luísa, mostrar que a reta numérica ela não contém nenhum furo, isto é, ela não tem nenhum ponto que não representa um número real, ou seja, o conjunto dos números reais ele é completo. Entendi, professor. E por que ele é ordenado? Bom, Luísa, para entendermos essa ideia de ordenado, vamos continuar avaliando a reta numérica. Comparando dois números reais quaisquer, aquele que estiver mais à esquerda é menor do que aquele que estiver mais à direita. Além disso, se tivermos o mesmo ponto, eles serão iguais. Essa é a ordenação do conjunto dos números reais representada na reta numérica. Agora ficou melhor, professor. Então podemos passar para as propriedades? Com toda certeza, Luísa. E só um lembrete, essas propriedades que eu vou dizer aqui, elas são baseadas na definição dos números reais e também da inclusão das operações adição e multiplicação e entre os elementos desse conjunto. Certo, professor. Vamos à primeira propriedade. Agora mesmo. Então vamos aqui. Para entendermos as propriedades, vamos considerar os números reais, A, B e C. E as suas seguintes propriedades são: a primeira propriedade é associativa, que implica dizer que A, que multiplica B vezes C entre parênteses, é igual a A vezes B entre parênteses vezes C. Isso utilizando a ideia de multiplicação. Quando usamos a ideia da adição, nós temos que A mais, entre parênteses, B mais C é igual a, entre parênteses, A mais B mais C. Ou seja, nesse caso, a ordem dos elementos não vai alterar o resultado. A segunda propriedade comutativa, ela diz que A vezes B é igual a B vezes A. Como vimos na nossa aula de multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Já na adição, nós temos que A mais B é igual a B mais A. A nossa terceira propriedade fala da existência do elemento neutro único para a soma e para a multiplicação, que diz que se eu somar
um elemento A mais um elemento 0 é igual a A. Ou então, se eu somar um elemento B mais 0, vai ser B e assim por diante. E na multiplicação é da mesma forma, só que o elemento neutro da multiplicação é o 1. Logo, qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. A quarta propriedade é a existência do elemento inverso. O elemento inverso na soma é o elemento que tem o sinal contrário. Isso a gente pode notar na nossa reta numérica, pois se eu tenho um 1, o inverso dele seria o menos 1. E a soma entre os inversos é igual a 0. Já na multiplicação, o inverso do número é quando eu considero a ideia de fração. O numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. E a multiplicação de um termo A vezes esse inverso é equivalente a 1. E a nossa última propriedade é a distributiva, que consiste na relação de A que multiplica B mais C entre parênteses. Isso é a mesma coisa de multiplicar A vezes B mais A vezes C. Estava observando, os números reais é o maior conjunto numérico? Sim, Luísa, pois ele é a junção, como eu já disse, do conjunto dos números racionais e dos números irracionais. É isso aí, galerinha do Clube da Matemática. Hoje encerramos por aqui, mas antes, vamos ao pensamento do dia. E o pensamento do dia é: um bom ensino da matemática forma melhores hábitos de pensamento e habilita o indivíduo a usar melhor a sua inteligência. Irene de Albuquerque. Esperamos que tenha aprendido muito hoje, galerinha. O nosso próximo encontro será nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Olá, cast amigos da Zona Rural e Urbana de Oeiras. Estamos começando mais um cast encontro de língua portuguesa do 9º ano. Eu sou Dila. Olá, adorados ouvintes do 9º ano. É maravilhoso estar mais uma vez no programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Muito obrigada pela sua presença. Aqui quem fala é a Gi. Estou muito feliz por contar com vocês, ouvintes, e com minha companheira de podcast. Tudo bem, Dila? Tudo bem, Gi. Sou muito curiosa para saber as novidades de hoje. Dila, você gosta de ler gráficos? Gosto sim, Gi. São textos bem esclarecedores, divulgam dados numéricos e muito utilizado na geografia e na matemática. É muito utilizado também nos livros didáticos de várias disciplinas. Bem, Dila, hoje teremos uma aula sobre o texto infográfico e depois o estudo de mais uma obra de Léo Cunha. O que é texto infográfico, Gi? Eu conheço gráfico. Infográfico, Dila, é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, funcionando como um resumo didático e simples. Quais são os tipos de infográficos, Gi? Infográfico é um conteúdo que une informações verbais e visuais, transmitindo conceitos de forma mais rápida e fácil, garantindo maior entendimento ao leitor. As infografias costumam conter instruções, gráficos, sons, gigs e outros tipos de mídia. Qual é a função do infográfico? Infográfico é a junção das palavras info, informação, gráfico, desenho, imagem, representação visual. Ou seja, um infográfico é um desenho ou imagem que, com o auxílio de um texto, explica ou informa sobre um assunto que não seria muito bem compreendido somente com um texto. E você, cast amigo do 9º ano, sabe agora o que é um infográfico? Pois depois de ler o texto 1, 2 e 3 do material impresso, responda as questões de 1 a 6. Como estamos trabalhando durante esses dias o tema a água no nosso cast encontro de hoje, ouviremos uma paródia sobre a economia de água. Não é só porque a gente tem água que vamos gastar.
é saber ter o equilíbrio e também economizar. Se continuar a gastar muita água, ela vai acabar. Tem muitas pessoas que precisam dela para utilizar. Temos que ter a consciência para ninguém sofrer as consequências quando ela acabar. Então, mãos à obra, parceiro, tomar banho, desligar o chuveiro, vamos menos gastar. A vida não terá sentido se a nossa água secar, pois ela hidrata, faz bem e também faz você se cuidar. Algumas crianças precisam da água para se hidratar, pois é importante a gente lutar para economizar. A água serve para todos, qual seria a graça do mundo se ela sumir? Por isso eu prefiro orientar, explicar e ajudar para depois a vida não cobrar. Você já parou pra pensar se a água vier acabar? Não é sempre com tudo que você precisa água gastar. Vamos ter equilíbrio pra nossa água a gente ter sempre mais, porque economizando a gente pode ter lá mais e mais. Vamos juntos cuidar do planeta, valorizar muito a nossa água enquanto ela está aqui. Se a gente não cuidar da água, quem é que vai cuidar dela por nós? Vamos nos unir. Laia, 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 laia. Gostei, Gi. É saber ter equilíbrio, é saber economizar. Então, mãos à obra, parceiro. Tomar banho e desligar o chuveiro. Vamos gastar menos água. Muito interessante. Agora, Dila, vem a leitura de um poema do escritor Léo Cunha. O poema foi tirado da obra Poemas para Ler num Pulo. Fenômenos, bolas, chuva de granizo, o céu bateu de goleada. A Amazônia acamada, ainda vão acabar com a camada de ozônio. Brasil, aqui não tem tufão, vulcão, tsunami, terremoto. Que chato para a professora de geografia. Aquecimento, o pinguim já não é de frio. Aquecimento global? Não. Aboliram o trema. Esse texto de Léo Cunha fala de fenômenos da natureza. É um texto bem interessante. Na medida que as crianças vão lendo esse texto, vão se divertindo e, consequentemente, vão aprendendo num pulo. O livro é ilustrativo e cheio de sugestões ditas de forma bem alegre. Léo Cunha gosta muito de traduzir e escrever livros para crianças e jovens, passando num pulo da prosa ao verso e vice-versa. Nossa língua portuguesa é mesmo impressionante, mas as coisas boas também acabam. Infelizmente, chegamos ao final de mais um encontro de hoje. Agradecemos a parceria de todos os dias e o compromisso de cada um. Aproveitem para estudar bastante e se apropriar do seu material de estudo. Grande abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijos a todos. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Inglês. Hello everyone! Sejam bem-vindos ao nosso programa Water, Life and Everything. Eu sou o Teacher Ismael Rodrigues,
professor da Rede Municipal de Ensino de Oeiras, e pelas ondas do rádio, hoje iremos discutir um pouco sobre a importância da water. Vocês têm essas duas pronúncias. Sabe, né, o que significa water? Water, a água. Como você pode ver no livro Água como Vida, a água é um elemento indispensável. Você já imaginou ficar um dia sem água? Não é bom nem pensar, não é mesmo? Como vamos preparar os alimentos e cuidar da nossa higiene pessoal? Como faríamos nossas atividades básicas diárias sem água? A água é essencial para a existência da vida. Você sabia que quase 70% do nosso corpo é composto de água? Essa é a mesma proporção de água no planeta Terra. Curioso, não? Só lembrando a você, aluno do 9º ano que está em casa, que está aí do outro lado, que nós estamos seguindo material impresso. Esse que está aí com você. Inglês é o segundo componente curricular. Nos acompanhe a partir da página 29. E, para ficar mais interessante o nosso momento, convido, a partir de agora, o Teacher Ailton Santos, professor de inglês também da Rede Municipal de Ensino. Hello, Teacher Ailton. How are you? Hi, Teacher Ismael. I'm fine. Great. Let's talk about the water. Teacher Ailton, let's talk about? Yeah, of course. It's an interesting mean. Really true, teacher. Let's go. Professor Ailton, faremos agora, com o 9º ano, a leitura e interpretação de texto contidas no material deles na página de número 29. Isso mesmo, professor Ismael. Acompanhe aí do outro lado, 9º ano. Faremos a leitura e interpretação. Isso mesmo, vamos lá. The states of the planet's freshwater supply. Water covers close to 3/4 of the Earth's surface, but only a fraction of it is fresh water not locked in ice. South America accounts for about half of our planet's freshwater supply, as we get almost 1/4. The remaining quarter is used by everyone living in North and Central America, Europe, Australia, Africa, and the Middle East. Professor Ailton, eu gostaria que você fizesse a tradução ou interpretação do primeiro parágrafo que acabei de ler. Ok, Ismael. Como vocês acompanharam o primeiro parágrafo no 9º ano, podemos compreender a seguinte informação: o estado do suprimento de água doce do planeta. A água cobre quase 3/4 da superfície da Terra, mas apenas uma fração dela é de água doce não bloqueada no gelo. A América do Sul é responsável por cerca da metade do suprimento de água doce do nosso planeta. A Ásia recebe quase 1/4. O quarto restante é usado por todos os que vivem na América do Norte e Central, Europa, Austrália, África e Oriente Médio. Agora, o professor Ismael fará a leitura do segundo parágrafo. Não é isso, professor? Sim, na hora. Segundo parágrafo. Most of the water we use goes to growing food, irrigation systems, of irregulars, 2/3 of all we consume. Industrial and other economic activities draw less than 1/3. Common household use, most of which are low quality, such as watering laws and flushing toilets, account for what is left. Depois de acompanhar a leitura do professor Ismael, podemos inferir que
A maior parte de água que usamos é destinada ao cultivo de alimentos. Os sifões de irrigação extraem cerca de 2/3 de tudo que consumimos. As atividades industriais e outras atividades econômicas atraem menos de 1/3. Os usos domésticos comuns, a maioria dos quais de baixa qualidade, como regar gramados e lavar banheiros, são responsáveis pelo que resta. Agora é com você, aluno do 9º ano. Responda as 2 questões relacionadas a esse texto que acabamos de interpretar. E lembre-se, interpretar é interessante, mas interpretar e também refletir. Que possamos refletir a importância da água no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Pensem na quantidade de pessoas que não têm acesso à água potável. Pensem na quantidade de crianças que não têm água em casa. Na quantidade de pessoas que queriam ter água de qualidade e não têm. Que possamos refletir o nosso verdadeiro papel na sociedade. Em meio a essa pandemia, não nos atrelarmos somente a pensar no vírus, na doença, mas também pensar em outras questões importantes. After all that we've been through, still believe in magic. Eu gostaria de agradecer a participação do professor Ailton no nosso momento de hoje. Que possamos estar aqui mais vezes interagindo com vocês, 9º ano. Thank you, professor. Foi um prazer ter participado desse momento, professor Ismael e alunos do 9º ano. Até a próxima. Gostaríamos de agradecer a todos vocês, alunos e comunidade. Vamos ficando por aqui, infelizmente, né? Tudo que é bom passa rápido. E até o nosso próximo encontro. Bye! There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are